Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia, Ele nos sustenta. Mais um dia, aqueles que depositam a confiança nele, bem-aventurados sois, né? Aqueles que têm, cujas transgressões são apagadas através do favor imerecido e permanecem nas boas atitudes com a fé, que caminham juntas, enxertados na videira verdadeira, produzindo os bons frutos que somente é possível através de Jesus Cristo, e permitindo a poda, porque quanto mais permite a poda, mais frutos ainda permite, porque temos que ser renovados dia após dia, é uma constante, para que não venha desfalecer na fé, porque se para com as boas obras, a fé é morta, e a salvação vem pela fé, né? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Nós temos que perseverar. Jesus disse aos discípulos: não escolhi eu vós 12, um de vós é um diabo, né? Ele sabia daquele que havia de o trair. A Bíblia diz em Mateus 26, na última ceia, a última Páscoa, a Santa Ceia, do versículo 17, ali é onde ele diz: porque bebei dele todos, comei o pão, tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que beba de novo convosco no reino do meu Pai. Onde foi a última ceia, e muitos celebram tradições humanas, e acaba sendo desobediente, porque ele disse: não bebereis mais o suco da vinícola. Mas ele disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, com uma cerca dele está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Judas, o Iscariote, amou o prêmio da injustiça, ele cumpriu aquilo que foi dito por Davi, que o meu amigo que comia do pão comigo à mesa havia de o trair, Mas aquele que trai o Filho do Homem, como ele disse, é melhor que não teria nascido. Aquele que conheceu os santos mandamentos e agora dá as costas, porque adora a outros deuses, adora ao Deus Mamon. Não podeis servir a Mamon, o amor, a raiz de todos os males. A um haveis de amar e o outro odiar. Aquele que ama o dinheiro, que cultua o Mamon, ele não pode amar a Deus. Só há dois senhores, a um haveis de servir e o outro odiar. Jesus condenava e nos alerta diariamente sobre a avareza dos fariseus, e os fariseus zombavam dele, quando ele falava a respeito da avareza. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar na fenda de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. A Bíblia diz que quando Jesus advertia o povo, e alguns diziam: mas quem há de se salvar, porque o caminho é estreito
né? A porta é estreita. E Jesus disse a eles: aquilo que é impossível para os homens, para Deus tudo é possível. Quando nós andamos em obediência, através daquele que nos direciona, pois o Pai envia o Espírito de Cristo, que nos ensina tudo a respeito do Pai. Assim como Cristo, quando o ungido de Deus veio através de Jesus, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, a proteção de Deus, né? O Pai lhe concedeu a sabedoria que já era gerada no próprio seio do Pai, né? Cristo foi gerado antes mesmo, através dele tudo se formou, tudo se criou. Ele é a própria voz do Deus Altíssimo, né? É a voz que clama no deserto. E ele disse: eu não falo do Pai, eu não falo de mim mesmo, eu falo do Pai, né? Ele não falava de si mesmo, ele falava do Pai. Ele disse: a doutrina não é minha, a doutrina é do meu Pai. Se eu busco honra de homens, nada sou. Ele exortava o povo segundo a verdade do Pai, pois o próprio Pai, ele disse aos discípulos: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos, porque tenho-vos compartilhado tudo aquilo que sei do Pai, né? E assim ele nos revela todos os dias, e quando ele nos revela através do seu Espírito, ele nos revela aquilo que é a verdade. Nós buscamos não doutrinas meramente humanas, mas nós buscamos direto na fonte de água viva, né? E ele agrada daqueles que buscam compreender, né, as coisas de Deus. A Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar as coisas dos homens, e a glória dos homens é revelar as coisas do Pai. Assim, nós buscamos um entendimento. Esse entendimento, esta sabedoria, ela é válida para salvar a alma daquele que possui essa sabedoria, porque através dela se despedaça todo o jugo do opressor, né? Porque é através da unção que despedaça o jugo, através da unção que nós temos no nosso coração de carne, que se somos vencedores em Cristo, somos maior do que aquele que está no mundo. E o nosso propósito, além de louvar e adorar a Deus através do Espírito de Cristo, como um culto racional com as boas atitudes, não somente com mover de lábios, porque a Bíblia diz: aquele que move os lábios para orar, mas anda segundo a injustiça e a impiedade, até suas orações são abomináveis. Aquele que levanta as mãos para o alto dos céus, ele vê as mãos cheias de sangue de inocente. Aquele que louva e adora, mas o intento do coração e da mente está distante de Deus, ele sonda o intento e não recebe os louvores e adorações. Somente aqueles que estão com o coração contrito e arrependido, aqueles que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o meu fardo, o meu jugo é leve. Vinde a mim todos os oprimidos e cansados, e eu vos aliviarei. Porque ele disse aos religiosos, assim como diz a muitos hoje que seguem as tradições humanas, aqueles que dizem que são judeus e não são da sinagoga de Satanás: vós sois aqueles que colocam um jugo pesado sobre o meu povo, e não move um dedo para lhes ajudar.
Vós sois aqueles que apropriaram da chave da sabedoria, mas atravessam os mares e fazem 2 vezes mais filhos do diabo do que vós. Porque só há um mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus. Ele é a verdade, ele é aquele que liberta, ele é aquele que diz: tomai da minha canga, né? Porque ele, através da crucificação ali na cruz, se crucifica as paixões da carne, os pecados, nasce nova criatura através da água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, e o Espírito que nos direciona. Através das suas advertências nós perseveramos no caminho, andando em retidão, em sinceridade, em integridade, com temor a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento é desviar do mal, que não se alcança segundo o entendimento de próprios olhos. Somente através daquilo que é puro, daquilo que não tem hipocrisia, daquilo que não é tradição meramente humana, mas é o Espírito vivificante, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem foi levantado, e os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Aleluias, ou glórias a Deus. E nós, os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, e nós perseveramos dia após dia, não segundo um coração enganoso, porque o coração do homem faz muitos planos, mas os que prevalecem são o do Senhor. Andamos segundo o coração de Deus, assim como a Bíblia diz sobre Davi, que andou todos os dias segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, e também quando ele fez aquele censo que não era a permissão do Senhor, porque todo aquele que não cumpre o que Deus disse: este é meu filho amado, em que me compraz, me regozijo, fazei o que ele disser, é aquele que é como Judas, amou o prêmio da injustiça, as 30 moedas, se torna uma prata de refúgio, né? Se torna um objeto de escárnio, porque confundidos e envergonhados, aqueles que se amotinam em vão contra o Filho do Deus vivo, né? O Cristo, o ungido, que já venceu através daquele sacrifício ali no alto de Sião, aquele espetáculo aonde eles zombavam: desce desta cruz, tu que derruba o templo, né, que levou 46 anos para construir em 3 dias. Mas eles não compreendiam, porque assim como muitos hoje não são espirituais, e só se compreende as coisas de Deus se for espiritual. Ele não dizia a respeito daqueles muros grandiosos de pedra, da qual ele falou que não ficará pedra sobre pedra, mas ele falou do seu corpo, porque um corpo ele preparaste, ele preparou um corpo para que o Espírito Santo repousasse sobre ele, andasse com graça e com sabedoria. O grande profeta da promessa de Deuteronômio 18, onde ele fez grandiosos sinais que nenhum daqueles sacerdotes terrenos puderam fazer, porque seguiam o entendimento de próprios olhos, seguiam tradições meramente judaicas, assim como muitos hoje dizem ser sacerdotes do Deus Altíssimo, mas andam segundo as tradições humanas, doutrinas, vãs teologias que nada acrescentam. Mas nós somos daqueles que não naufragamos na fé, e nem tampouco somos traidores na fé. Nós somos daqueles que seguimos a sã teologia de Cristo, que é viva e eficaz. A verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Convertei-vos, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Converteis enquanto há tempo.
né? Andai segundo o Espírito Santo, meditai na palavra de dia e de noite, vigiai e orai sem cessar, porque os dias são maus, dias de apostasia, de esfriamento, dia onde a lei, enfraquecida pelo poder do pecado, gera ira, né? E a ira humana, ela não alcança a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança, e é justamente pela desobediência ao Filho, os traidores, os Judas Iscariote, que se levanta e inflama a ira do Cordeiro, e ele é aquele que fica de pé e como pisa uva nos lagares, e assim ele tem operado no meio das nações pagãs, no meio daqueles que seguem os seus deuses, que são impossíveis de os salvar. Clamam e nada ouvem, porque têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, têm os seus narizes, mas não têm o fôlego de vida, não têm o Espírito. Nós servimos aquele que é Espírito, o Espírito vivificante, aquele que o Espírito Santo comunica ao nosso fôlego de vida, o nosso pneuma. Aquele que disse: eu vos ensinarei a quem deveis temer, não temeis a homens, porque aqueles fariseus, os religiosos, quando perguntaram com que autoridade tu fazes essas coisas, ele diz, ele fez uma pergunta a eles: e se vós me respondeis, eu vos respondo com que autoridade eu vos faço essas coisas. Vós dizeis a mim qual é o batismo de João Batista, ele é do alto ou da terra? E eles não souberam responder, mas Jesus, como o próprio Deus Altíssimo que sonda o intento da mente e do coração, eles maquinavam entre si. Se dissermos que é do céu, ele dirá: então por que não credes? É o batismo da justiça, porque ele foi outorgado, recebeu o poder e a autoridade do próprio Jesus, do próprio Cristo, que ainda não tinha manifestado como Jesus no ventre da sua mãe, né? E eles diziam também: se dissermos que é da terra, eles temiam os a multidão, né? Porque a multidão defendia os profetas, e eles temiam a multidão. E Jesus nos ensina: não temeis a homens que podem somente destruir o corpo, mas antes, assim como os discípulos foram martirizados por homens sanguinolentos, homens que rejeitaram a verdade, que eles anunciavam, eles exortavam: já não vos disse a não pregar em nome de Jesus, né? Eles se opunham, homens sanguinários, homens que se opunham à verdade, como a Bíblia diz que muitos hoje não iriam suportar a sã teologia de Cristo, iriam sentir como cócegas em seus ouvidos, né? E ali Jesus disse: vos ensinarei a quem vós deveis temer. Temeis aquele que tem a chave do inferno e da morte, né? Temei aquele que, depois de retirar o espírito, né, de matar o corpo, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma aonde o fogo não se apaga, né? A este deveis temer. E assim diz o Senhor, né? Temeis aqueles que andam segundo a traição, porque trago o vosso galardão sem demora. Assim diz o Senhor. Muitos já estão com a sepultura aberta, né? Porque dele é a ira e a vingança. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Um dia com bastante vigilância, com oração,
porque estamos vivendo dias maus, né? Dias de recompensa. Alguns que perseveram segundo a fé, com o coração humilde e contrito, aqueles que andam em reverência, né? Aqueles que temem a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e anda segundo as boas atitudes, grande é a recompensa, o galardão, né? Assim como alguns produziriam 30, 60, outros 100 por um, né? Jesus disse os discípulos, disseram: mestre, largamos tudo para lhe seguir, né? Largamos esposa, barco, a família, o que ganharemos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna. Mas alguns receberão esse galardão, essa recompensa, segundo as suas boas atitudes, mas a alguns será como um castigo, né? Porque optaram, ao invés de seguir os santos mandamentos, guardar na tábua de um coração de carne, um coração reverente, contrito e desviando do mal, que é o entendimento, preferiram as suas más atitudes, amaram o prêmio da injustiça, seguiram como casa de comércio, usaram a fonte de piedade ao invés de alegria, como fonte de lucro. E grande será o lamento de vossas famílias. Assim diz o Senhor. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.